Graça e paz, gente. Boa tarde. Meu nome é Érica. Vou estar trazendo uma palavra para vocês nessa tarde, né? E eu quero começar com o Salmo 91, que é um salmo que traz um nível de revelação para mim que modificou muito a minha vida. E na minha versão, a NVI diz assim, o Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Eu quero parar aí. E nessa parte que diz assim, aquele que habita, pode dizer ao Senhor. Então existe um lugar para a gente habitar em Deus, existe um lugar de habitação no Altíssimo. Porque o dia mau ele vem para todos, mas naquele dia você poderá dizer sim. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas eu acredito que você só pode dizer isso de um Deus que você conhece, de um Deus que você habita na presença. E a presença do Senhor é um lugar que muitas pessoas elas negligenciam. E quando elas enfrentam alguma situação, alguma circunstância, elas não discernem quais decisões, quais escolhas precisam tomar, porque aquele lugar que elas precisam habitar foi negligenciado. E a palavra é muito clara quando diz assim, aquele que habita. Então não é um lugar para você visitar, é um lugar de habitação. E no lugar da presença, é um lugar não só assim, da gente desfrutar realmente da manifestação da glória de Deus, mas da gente ser instruído, da gente ser alinhado, da gente ouvir aquilo que Deus está querendo para nós nesse tempo. Eu aprendo muito com Saul, porque a gente vê um relacionamento ali de Samuel com Saul, Samuel ungiu Saul, o Senhor, né, escolheu Saul como rei. Me entenda, existe uma responsabilidade que foi delegada da parte de Deus para com Saul, para governar, para reinar. Deus confiou o povo dele a Saul. Então, ele não pode conduzir esse reinado, essa responsabilidade de qualquer forma. E a gente vê uma série de falhas, uma série de tomadas de decisões baseada em pressão, baseada naquilo que ele achava que era conveniente. Quando Deus delega algo para nós, quando Deus traz uma responsabilidade, a gente precisa entender que não é só a nossa vida que vai ser atingida. Pessoas ao nosso redor, né? Aquele povo estava debaixo de uma responsabilidade de Saul. E Samuel dá várias instruções, dá várias diretrizes, Saul cumpre aquilo ali, encontra profetas, profetiza, enfim. Mas uma pequena instrução que ele dá, lá na frente, Saul negligencia. Me espera 7 dias. No 7º dia eu vou subir, vou queimar o holocausto, né, o holocausto de comunhão. E aí eu vou te dizer o que fazer. Sendo que versículos antes de ver uma menção, que a palavra fala sobre um ataque dos filisteus, a gente vê Jonatas, o filho de Saul, atacando os filisteus. E a palavra é muito clara quando diz assim, atraindo o ódio dos filisteus. E os filisteus começam a responder esse ataque. Eles eram numerosos. E Saul se vê numa situação de pressão. E não só ele, mas todo o exército. Ou seja, eu acredito que aquela precipitação do filho dele, com a aprovação dele, trouxe um dano, não só para ele, mas assim para o exército, para aquele povo. Então a palavra diz que eles tremiam de medo. E debaixo de uma pressão, Saul tomou uma decisão de queimar o holocausto sem a chegada de Samuel. E isso foi o erro dele. Ou seja, quando você está diante de uma situação, diante de uma circunstância, que talvez até foi provocada pelas suas escolhas, pensa, escuta o que o Senhor vai fazer. Quer falar, perdão. Não faz aquilo baseado na pressão, nas emoções, no medo. Que foi isso que Saul deixou claro. Você não chegou, o meu exército estava se dispersando, os homens estavam com medo e eu fui e queimei o holocausto. Quer dizer, ele foi fazer uma coisa que Deus não chamou, não delegou ele para fazer. Porque quem fazia isso era o sacerdote, na verdade era o profeta. E ele deixou de ouvir uma instrução e causou um dano para aquele tempo. E a palavra diz que o Senhor procurou e buscou outro homem segundo o coração, que a gente sabe que lá na frente seria Davi. Então Deus está mais interessado de que a gente obedeça, de que a gente ouça as instruções que ele tem para dar para a gente. Eu creio que quando a gente, voltando para o início, né, que eu falei do Salmo 91, o lugar de presença, o lugar de habitação com o Senhor nos livra de danos, nos livra de decisões emocionais, de escolhas debaixo de sentimentos.
A gente ouve muito que momento de pressão não é momento de decisão, e isso é muito verdade. Estar com o Senhor também, ter uma vida no Senhor, vai fazer com que a gente responda a situações de afrontas, a situações de morte, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eu acredito demais que esses meninos novos, jovens, jovem, você pode sim ter uma vida com o Senhor. Eles tinham essa vida, porque eu entendo que ninguém consegue dar uma resposta naquele nível que eles deram se não tivesse uma vida com Deus. Você vê uma diferença. Nabucodonosor afronta, né? Porque eles não querem se prostrar diante daquela estátua que ele construiu. Abrindo um parênteses, eu acredito que ele teve esse desejo de construir essa estátua porque Daniel tinha trazido uma interpretação de um sonho de estátuas que eram a parte de ouro, de bronze, de prata, ferro e barro. E posteriormente ele decide construir uma estátua enorme, totalmente de ouro. E quer que todos se prostrem. E a gente sabe que os meninos não se prostram, né? E alguns homens da província, querendo atingir os meninos mesmo, vão e denunciam. E o rei disse assim: quem é o Deus que vai livrar você da minha mão? Eu vou lançar vocês na fornalha se vocês não se prostrarem. E os meninos respondem de uma forma tremenda. Eu quero ler para vocês essa parte. Daniel capítulo 3 e o versículo 16 menciona a resposta que os meninos dão. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A palavra fala que o semblante de Nabucodonosor ficou transfigurado, né? Ele ficou com muito ódio. E eu acredito demais que a gente consegue dar níveis de resposta ao diabo, às afrontas, quando a gente tem uma vida com o Senhor. Porque se você não gera colunas, não gera estruturas na presença de Deus, você não vai corresponder. Na verdade, você não vai saber responder corretamente aquilo que está vindo como uma afronta, porque os meninos estavam diante de uma ameaça de morte. E é uma ameaça muito séria, porque não só de morte, mas morrer queimado, e não é uma morte nada agradável. Então, eles não abriram mão, eles não se venderam, eles não se prostraram. Então, eu digo para vocês, não se prostrem diante daquilo que o diabo tem colocado diante de você. Vá para o secreto, vá para a presença e dê as respostas no Espírito. Mas não se incline, não se dobre, não se prostre aquilo que o diabo está colocando diante de vocês. E o rei Nabucodonosor, eu acho interessante que na palavra diz assim, que os meninos eles entraram com mantos, com turbantes, então ele entupiu os meninos de roupa. Eu não sei se era para queimar mais rápido, mas a gente vê que os meninos saem, né, com o livramento a partir do quarto homem, que está lá para dar livramento, e o rei fica, sabe, surpreso com aquilo. Eu estou vendo um homem com a aparência de um Deus, e a gente sabe que foi o Senhor ali livrando eles, mas eles saem intactos, eles saem sem nenhum cheiro de fumaça, nenhum fio de cabelo foi queimado. E todo aquele aparato, aquelas roupas que pertenciam aos meninos, saíram intactos. Então, isso traz para mim, assim, que o que é nosso em meio a uma situação difícil é preservado. Então, não só a vida deles, mas o que era deles foi preservado em meio àquela situação ali de fornalha. E Gênesis menciona também Noé, homem íntegro, justo, mas a palavra diz assim, e Noé andava com Deus, né? E não fala mais nada, apenas isso. Logo abaixo começa a Deus trazer instruções. Deus tomou a decisão de acabar, de exterminar mesmo a humanidade, e começa a dar instruções para Noé. E eu disse, meu Deus, será que Noé nem questionou? Porque naquela época nem chovia. E Deus delegou para Noé um grande empreendimento. Aquela arca ela não foi construída em 5 anos, em 10 anos. Estudiosos falam que foi em cerca de 100 anos. Então, assim, 100 anos é muito tempo. Você firmado, você convicto de uma palavra, de apenas uma instrução que Deus deu. Eu fico imaginando Noé carregando madeiras, Noé fazendo medições, as pessoas olhando tudo aquilo sem entender, porque tem coisas que Deus traz para nós que as pessoas que estão do lado não vão entender. Talvez até foi questionado, talvez até foi zombado. A Bíblia não relata, mas eu acredito que sim, porque você vê
anos e anos uma pessoa investindo em algo que era inusitado naquela época porque não chovia, a gente sabe que não chovia, só tinha um vapor, né, que subia da terra. E Noé se manteve firme no cumprimento de uma instrução que Deus deu. A gente vê Pedro também recebendo uma instrução de Jesus, altamente profissional na área dele, altamente entendido. Para ele era comum pescar e a gente vê que não pescou. E a gente sabe que Jesus instrui Pedro, pesca do lado de cá, dá aquelas instruções e teve aquela pesca maravilhosa que todos nós conhecemos. Mas eu ouvi uma palavra de homem de Deus que me edificou. Pedro estava diante de tantos peixes, de uma provisão ali enorme, de uma situação natural. Mas Jesus fez assim: agora deixa isso aí, segue-me, porque eu te farei pescador de homens. Então Pedro foi atrás daquilo que ele se tornaria em Deus. Ele abriu mão do que ele tinha para olhar para aquilo que ele ia se tornar. Então, quando a gente segue o Senhor, quando a gente não abre mão dessa presença, quando a gente não negligencia esse lugar, a gente vai se tornando melhor em Deus. O nosso caráter vai sendo forjado. Então, eu posso dizer para vocês que Deus está mais interessado na tua obediência, na inclinação do teu coração, de estar na presença por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode dar, oferecer. E tudo vai se tornar mais fácil, né? Eu citei para vocês alguns exemplos de pessoas que souberam ouvir o Senhor, que souberam dar respostas coerentes em momentos de pressão, como também Saul, que foi um exemplo negativo, mas para que a gente aprenda com ele, que a gente deve muito mais buscar obedecer ao Senhor e não negligenciar a presença, como o Salmo 91 diz, que a gente deve habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, não deixa de ter um estilo de vida nesse lugar, não deixa de estar num lugar secreto, onde coisas são ministradas ao teu coração, onde Deus pode trazer instruções preciosas para você discernir o tempo e o modo, né? A palavra diz que o sábio discerne o tempo e o modo, mas é nesse lugar que você vai discernir o tempo e o modo das coisas se manifestarem, de suas promessas, de suas instruções, é aquilo que Deus está confiando a você nesse tempo. Amém? Shalom, amo vocês.